Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa em parceria da TV Urbana com a TV Sindifisco RS. Estamos aqui na Rua Uruguai 277, 13º andar, sede do Sindifisco RS, para mais um programa e hoje nós vamos falar de um assunto diferente, que ainda não tratamos aqui, que é um assunto que está na grande imprensa, um assunto que está dominando o debate em toda a sociedade gaúcha, que é o pacote do governador Leite, pacote do governo Leite, para as carreiras do Estado, ou seja, a reforma que está sendo chamada de reforma estrutural das carreiras do Estado do Rio Grande do Sul. E nesse debate eu convidei para participar dois dirigentes sindicais, dois presidentes de duas entidades muito fortes, bastante representativas aqui de carreiras de Estado do Rio Grande do Sul. À minha direita eu tenho o Josué Martins, que é economista, mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, presidente do SIAP, que é o Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e membro da coordenação do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Mais à sua direita, o nosso presidente, Altemir Feltrin da Silva, auditor fiscal da Receita Estadual, presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, AFISVEC, de 2014 a 2016, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindifisco RS, de 2016 a 2019, e atual presidente do mesmo Sindifisco RS, desde julho de 2019. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, é uma honra, um prazer contar com a participação dos senhores aqui. E nós vamos falar desse assunto, que é um assunto que está dominando aí o debate político, o debate do funcionalismo público em todo o Estado. Antes de nós começarmos o debate, eu aproveito para relembrá-lo, né, que nós estamos, além de estar na TV Urbana, nos canais 55.1 UHF e 11 da NET, nós também estamos no YouTube, obviamente, o YouTube da TV Sindifisco RS, também da TV Urbana, e estamos... Lembrando, né, o segundo programa que nós já estamos sendo transmitidos aí também na RS Rádio, todas as terças-feiras, às 19 horas, com reprise nas quintas-feiras, também no mesmo horário, às 19 horas. No YouTube, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, também no Facebook e principalmente no YouTube, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre quando tiver um vídeo novo aqui do nosso Sindicato em Ação. Não se esqueça, é claro, também de se inscrever no nosso canal. Mas vamos ao debate. E aí, pessoal, esse pacote do governo Leite para as carreiras de Estado, para todos os servidores públicos do Estado, é uma ampla reforma, não é mesmo? Nós já tivemos reformas de corte de gasto, corte de despesas pelo governo anterior. Aliás, é algo que vem sendo feito já há alguns anos, né? Mas nunca tivemos um pacote tão direto, tão direcionado sobre servidores públicos. A intenção do governo é muito clara de cortar gastos e reduzir, economizar no que diz respeito ao crescimento vegetativo, que ele fala da folha, não é mesmo? Na opinião de vocês, esse pacote, vou começar com o Josué aqui. Na tua opinião, José, esse pacote é um pacote que tem pontos positivos, tem pontos negativos? É um pacote que vai beneficiar a sociedade gaúcha ou não? Bem, bom dia, Cristian, bom dia, Feltrin, bom dia aos telespectadores aqui do programa do Sindifisco. Antes de mais nada, parabéns à entidade por tomar uma iniciativa desta qualidade, né? Ter um programa de TV que possa ter uma relação mais direta com os associados e a sociedade em geral é muito importante. O Sindifisco aqui na figura do Feltrin, já na figura do Celso Maliani antes, é uma entidade que tem procurado ter essa interlocução com a sociedade e isso é muito importante. Deixa eu só fazer uma correção, que a gente é assistido, o programa inédito sábado às 20 horas, né? Então boa noite, na verdade, para quem está assistindo a NET, mas não deixa de estar errado para quem está assistindo gravado, né? A gente grava, varia o nosso horário aqui, dependendo, né, do público, né? Mas fica à vontade. Feita a correção, boa noite então. É muito importante a gente ter esse espaço, porque o que o SEAP tem trabalhado de um ponto de vista
mais amplo, né? Veja, a pergunta do Christian, esse pacote traz algum benefício à sociedade, traz algum benefício aos servidores e ao serviço público em geral? Eu diria que não, né? Porque quando você pensa num Estado que tem que prestar determinado serviço à população, a essência do Estado, como um ente prestador de serviço, é ter servidores públicos, né? E os servidores são a alma do serviço público. Sem servidor não há serviço público. Essa aqui é a questão, né? E o pacote agride frontalmente direitos dos servidores, né? Ele pretende, do ponto de vista previdenciário, alinhar a previdência estadual ao que foi aprovado na União, que é muito agressivo, né? Não só os servidores, mas a sociedade em geral. Tanto que lá, naquela reforma da Previdência, declarações do próprio governo, cerca de 80% da economia que se pretendia sairia do setor privado, não é nem do setor público. Isso é a reforma da Previdência do governo nacional, federal. Isso. Federal. Isso. Né? Aqui, o governo estadual pretende, entre outras coisas, aplicar uma alíquota progressiva, que eu diria é progressiva seletiva em relação àquilo que foi aprovado nacionalmente, né? Ou seja, ele pretende aplicar uma alíquota que vai de 14% a 18%, né? Sendo que a nacional vai de 7,5% a 22%. Então, veja, há uma progressividade maior aqui, mas e por que ele pretende fazer isso? Ele pretende aplicar 14% para os aposentados naquilo que exceder um salário mínimo. Hoje, esses 14% incidem naquilo que excede o teto do INSS, acima de R$ 5.800. E por que ele faz isso? Porque ele está tratando essencialmente da questão previdenciária como se fosse uma questão fiscal, e não uma questão, né, de compensar aquelas pessoas que estão numa idade em que já não tem aquele mesmo vigor laboral e que vão se aposentar. E merecidamente, já depois de transcorrido um longo período de trabalho. Principalmente aqueles que ganham menos, né? Exato. E aí o que vai acontecer? Por que ele não aplica de 7,5% a 22%? Porque, veja bem, quando o Estado paga até R$ 3.000, vou dar um exemplo que tem sido divulgado aí nos pagamentos parcelados, já há 48 meses, diga-se de passagem, ele paga 66% da folha do Executivo. Veja, vou repetir. O servidor do Poder Executivo, a sua grande maioria, ganha líquido até R$ 3.000. Isso é um salário baixo. Vamos deixar bem claro, é um salário baixo. Né? Bom, se ele aplica uma alíquota de 7,5% lá para baixo, significa que ele vai perder receita previdenciária. Mas o governo não trata a questão previdenciária, vou repetir, como algo para compensar todo o esforço laboral depois de um longo percurso de trabalho. Ele trata como uma forma de arrecadar dinheiro. E por isso a gente diz, olha, trata como uma questão fiscal. Como diminuir o déficit fiscal a partir da ampliação do desconto dos trabalhadores do setor público. É quase o mesmo, quer dizer, o governo pretende botar em dia os salários pagando menos. Pelo líquido, porque já que ele não pode reduzir pelo bruto, ele vai reduzir o líquido das pessoas. Essa é a essência do pacote, do ponto de vista previdenciário. Agora, do ponto de vista estatutário, aquelas adicionais por tempo de serviço que tínhamos, né, que é de 3% a cada 3 anos, não é de 5% a cada 3 anos, como vem sendo divulgado por aí, já é de 3% a cada 3 anos, né? Ele pretende pegar tudo que é adicional, tudo que é vantagem temporal, consolidar numa parcela autônoma, sobre a qual não incide mais reajuste. Então, o que vai acontecer? Digamos que o servidor ganha 100 de salário básico e 20 de parcela autônoma, aquelas vantagens temporais todas. Sim. Se o servidor tiver 10% de reajuste, o que é algo inimaginável na atual conjuntura, sim, você vai tirar 10 daquela parcela autônoma e vai trazer para cá, para a vantagem, para o básico, e aí você passa a ganhar 110 de básico e 10 de parcela autônoma. Na realidade, você não teve nada de reajuste, efetivamente. Então, os servidores mais antigos, que teriam uma parcela autônoma maior,
vão ficar muito mais tempo sem ter reajuste do que os servidores mais novos. Né? Essa é a lógica do pacote do governo. De novo, né? Botar salário em dia, diminuindo o salário. É razoável isso? Ou seja, aquilo que o governo alega que é simplesmente uma forma de conter o crescimento vegetativo da folha, não é verdade, não é apenas isso. Não, é mais que isso. Isso, são medidas para aumentar o caixa do Estado. Exatamente. Vamos resumir isso bem direto para a população em geral nos entender. E não é aumentar o caixa do Estado buscando receita através de iniciativas do Estado que dinamizem a atividade econômica. É em cima dos servidores. É em cima dos servidores. Redução do salário dos servidores. E que vai ter um efeito perverso, inclusive, sobre a atividade econômica. Porque quando você diminui o salário, você diminui a demanda agregada. Se diminuir a demanda agregada, quem vai investir? Uhum. Quem vai investir se não tem para quem vender? Uhum. Entende? Há uma lógica totalmente perversa, não só para os servidores, mas para a sociedade em geral. Uhum. Porque se o capitalista ou o empregador não investe, sequer vai ter emprego para a iniciativa privada. Uhum. Então, está de ponta cabeça a política. Né? Resumidamente é isso. Eu diria, o que a gente tem dito, isso se encaixa na lógica da política dita neoliberal, né? Que é assim, você afasta o Estado da economia, para fazer isso você tem que diminuir brutalmente o investimento público e brutalmente o compromisso com o pagamento de servidores, né? Porque os servidores são a maior parcela, você vai olhar a planilha de orçamento do Estado, a maior parcela da despesa está ali, mas não tem como ser diferente. É o prestador de serviço. Qualquer empresa prestadora de serviço vai ter isso na sua planilha. O Estado não é uma empresa, não faça essa comparação, veja bem, não é, mas estou dizendo que, como ente prestador de serviço, sim, é natural que a maior parcela da despesa dele seja com servidores. Certo. Feltrin, na tua opinião? Olha, quando a gente fica procurando alguma coisa boa no projeto, né, eu sou uma pessoa que gosto muito de ver o lado positivo de tudo. E nesse ponto eu acho que tem um lado positivo, sim. A união dos servidores públicos. Né? É uma unanimidade hoje que os servidores públicos todos se sentiram absolutamente escrachados e aviltados por esse pacote de projetos que está encaminhado dentro da Assembleia Legislativa. E eu diria também que no mínimo, esquisito chamar de reforma estrutural. Nós estamos falando da retirada de 25 bilhões da economia do Estado do Rio Grande do Sul, em 10 anos, essa é a estimativa, e que sairão do bolso dos trabalhadores do serviço público, aquelas pessoas que são as responsáveis por fazer com que as demandas da nossa sociedade sejam atendidas. Então, é um problema muito sério. Dentro das próprias campanhas que nós temos realizado, dentro do sindicato, né, a gente tem indicado que as soluções são por outro caminho, não pode ser isso. Né? É sobre isso que eu queria depois aprofundar, ou agora mesmo vamos aprofundar, porque o Cientifisco RS já faz alguns anos que ele vem colocando na imprensa, na mídia, né, que existem soluções, e essas soluções estão pelo lado da receita. Mas invariavelmente os governos eles insistem em apresentar medidas apenas com foco no corte de gastos. Né? Então, o Cientifisco novamente está vindo com essa campanha, alertando, né? Esse jornal, começou agora nos jornais, a frase, né? Nós avisamos. Fala um pouco da campanha para nós aí. Exatamente. O que acontece? Se nós começarmos a olhar esses números, né? 25 bilhões em 10 anos, uma das 5 receitas apresentadas pelo Cientifisco RS na campanha das 5 receitas lá em 2017, que tratava de uma revisão dos benefícios fiscais, nós temos certeza que há muito espaço em relação à análise dos benefícios fiscais, né, que é um valor do qual a sociedade é privada através de decisões governamentais, né, onde algumas empresas recebem benefícios, e eu entendo que isso tem que ser tem que ficar expresso de forma muito clara para a sociedade até que ponto o benefício que é a criação de empregos, que é a instalação de empresas, o que dá de retorno para a sociedade em comparação aos benefícios que são concedidos. Porque nada mais é do que, do que valores dos quais a nossa sociedade abre mão e que vão faltar lá para o giz na escola, vão faltar para
na saúde, para o atendimento, né? E até mesmo na questão da segurança também, que são os 3 grandes pilares, né, de serviço público que precisam ser prestados à população. E como eu vinha dizendo, a gente sente que mesmo num passado recente, alguns projetos foram encaminhados no Rio Grande do Sul, mas nenhum deles talvez tão agressivo quanto esse pacote que foi implementado agora, né? A gente não tinha notícia de pacote que chegasse a mexer numa coisa que é quase que sagrada, como o plano de carreira do magistério, por exemplo, né? Só para citar um dos exemplos, né? Nós temos outros problemas sérios dentro do pacote, que é a questões que, na minha visão, são absolutamente inconstitucionais e que dizem respeito também a entidades sindicais, que é a proibição de que os servidores possam se reunir para discutir situações, né, relativas às suas carreiras no horário de trabalho. Como é que vai funcionar isso, né? Como é que nós vamos administrar se nós não pudermos fazer uma assembleia para chamar os nossos filiados para discutir situações como essas às quais estão submetidos os servidores? E quando a gente fala em servidores, a gente está falando na sociedade como um todo. Uhum. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e nós vamos ter que chamar a nossa correspondente, a Fábio Flores, com os destaques da semana. Fábio Flores, é com você. Oi, Christian. Vamos então aos destaques da semana. MDB se posiciona contra pontos do pacote do governo Leite. Única medida do pacote de impacto imediato no Tesouro é a que altera a Previdência Estadual. A Assembleia passará a fazer votações também nas quartas-feiras. Base projeta substitutivo ao PL do Magistério. Reivindicações dos professores miram 3 linhas do projeto. Câmaras municipais pressionam deputados contra pacote de leite. Lei da Liberdade Econômica muda operações para os cartórios. Segundo projeto de liberdade econômica é protocolado na Câmara Federal. Limite do cheque especial segue tendência mundial. Abono privilegia quem ganha mais que o mínimo. Dólar foi o ativo mais valorizado em novembro. Câmbio favorece preços no campo. No caso do aço, Petri espera por desdobramentos. PIB do Brasil sobe 0,6% no terceiro trimestre e deve crescer 2,22% em 2020. PIB gaúcho deve crescer mais do que a do país. Resultado mostra que ajuste fiscal está dando certo, afirma secretário. Crescimento continua no 4º trimestre, diz Bolsonaro. União vai ajudar Estado a rever benefícios fiscais. Benefícios tributários agravam desigualdades regionais, diz Ministério da Economia. Marcada por transições, cúpula do Mercosul debate redução de tarifa externa comum. Contribuintes já podem doar parte do imposto de renda para causas sociais. Ajuste Cinef determina a manutenção atualizada de informações de produtos no banco de dados da SVRS. Simples se tornou amplo demais e precisa ser restringido, diz estudo. Pequenos negócios devem regularizar débitos com a Receita Nacional. Simples está fora da reforma e cesta básica pode gerar repasse. Simples Nacional beneficia empresas não cooperativas e é a maior renúncia tributária do governo federal. Com alta do PIB, dólar cai e bolsa fecha estável. Com alta do PIB, dólar cai e bolsa fecha estável. Petrobras venderá 10% da TAG em 2020. Criação de cargos no Ministério Público provoca polêmica. Governo estadual mantém disposição de aprovar pacote do funcionalismo ainda este ano. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos.
O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Estamos de volta com o nosso Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. O nosso debate hoje é sobre a reforma administrativa, o pacote do governo do estado para as carreiras aí de servidores públicos do Rio Grande do Sul. E estamos aqui no nosso estúdio com a presença de duas ilustres figuras, que é Altemir Feltrin da Silva, presidente do Sindifisco RS, e Josué Martins, presidente do SIAP Sindicato, que é o Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado. Dois sindicatos que representam auditores e, como representantes de auditores, pressupomos, né, que conheçam bem a situação financeira do Estado, a situação fiscal do Estado. E aí eu começo já o nosso segundo bloco perguntando para o Feltrin sobre a situação do Estado. Porque todas essas medidas vêm do governo para conter o aumento da despesa que o governo alega que é maior do que o crescimento da receita. Ou seja, nos últimos anos a receita não cresceu o suficiente para comportar a despesa no estado do Rio Grande do Sul. É verdade essa afirmação? Existe sim um ponto de verdade. Obviamente, há um processo de recessão econômica, não só no estado do Rio Grande do Sul, como em outros estados da federação, no Brasil como um todo, né? E nós vivemos um momento de dificuldade, em que realmente o crescimento da receita tem sido bem inferior ao que nós gostaríamos que efetivamente existisse. Mas nós temos uma certa crítica em relação às soluções que são adotadas para resolver esse problema de caixa, né? Alguns exemplos, algumas mensagens que são transmitidas aos contribuintes, principalmente do ICMS, que é o imposto que tem a maior percentual, né, em relação à arrecadação do estado do Rio Grande do Sul. A partir do momento em que nos últimos 5 anos tu tens em 4 deles, no final do ano, um programa de refinanciamento da dívida, onde aquele contribuinte que não pôde, não fez o esforço, né, e não conseguiu pagar o seu imposto em dia, ele acaba tendo uma possibilidade de parcelamento, ele acaba tendo um perdão em determinados percentuais, às vezes muito altos, como por exemplo nesse refaz aqui de 2019, né, em que chega em algumas situações até a 90% de desconto do juro e da multa. Então, até que ponto isso transmite a mensagem de que é válido o esforço daquele contribuinte que está manobrando de todas as formas o seu negócio para poder fazer o pagamento dos tributos em dias. Então a gente tem que se perguntar em relação a isso se não poderiam buscar outras medidas, né? Às vezes em algumas situações nós temos comparações que são feitas em relação ao estado do Paraná com o estado do Rio Grande do Sul, porque é um estado que tem um PIB similar, tem uma população similar ao modelo gaúcho, mas uma coisa interessante de lembrar, né? Quando a gente fala em combate à sonegação, quando a gente fala em efetiva ação da Receita, é muito importante que a gente tenha também contingente de recursos humanos, que a gente tenha reposição de recursos humanos. E hoje a gente tem um quadro na Receita Estadual que é inferior à metade do número de auditores fiscais que a Receita Estadual do Paraná, que é um estado similar ao Rio Grande do Sul, possui. Então, a gente espera, né, que nós temos aí, felizmente, um contingente de aprovados em concurso que estão na expectativa de ingressarem nos quadros da Receita Estadual, no quadro de auditor fiscal, e fazer o efetivo combate à sonegação e busca de recursos para o Estado. Então, nós entendemos que isso é muito importante, principalmente porque em função da dificuldade criada e dos medos criados pela reforma da Previdência
na esfera nacional, como já foi comentado pelo colega Josué. Isso fez com que muitos profissionais acabassem precipitando a sua aposentadoria, em função do risco de terem seus direitos aviltados. Então, é muito importante que exista essa reposição, que a gente possa ter o ingresso o mais rápido possível de colegas, para que a gente possa ter, pelo menos num quadro comparativo, não estar tão inferiorizado em relação, por exemplo, a esse número do Paraná. Perfeito. Josué, na tua opinião, como é que está a situação financeira fiscal do Estado e que medidas poderiam ser adotadas, né? Assim, Combater. Cristian, na verdade, a situação financeira do Estado, na minha leitura, ela é o ápice de um conjunto de políticas que vem sendo adotadas na nação como um todo, desde a edição do Plano Real. Isso não é um momento apenas pontual, né? O que, na minha visão, está acontecendo? Desde o Plano Real, desde o Fernando Henrique, até um pouco antes com o Collor, havia um novo projeto de nação a ser implantado. Isso você não faz uma ruptura de uma hora para outra. E o que está no centro desse projeto de nação? E que vai, inclusive, contra a ideia que estava lá na Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 era muito clara, ela privilegiava a produção em detrimento do rentismo, né? De lá para cá, um conjunto de alterações vem sendo efetuadas que vem transformando, tem colocado a Constituição de ponta cabeça, ou seja, dá prioridade para o rentismo e menos para a produção. Dentro de uma conjuntura que também não é só nacional, ela é mundial, a ideia da financiarização da economia. Ou seja, o setor capitalista passa a obter a maior parte dos seus ganhos a partir de rendimentos financeiros e não da produção. Sim. A consequência final disso é que aquele que é o setor mais dinâmico da economia, que é a produção, que gera os melhores empregos, né? Que faz o desenvolvimento econômico acontecer e que faz as receitas públicas crescer, à medida que ele não é privilegiado, à medida que ele é afastado ou minimizado a sua posição dentro da economia, há uma crise financeira do Estado decorrente dessa política, né? Ela se reflete nessa condição que nós estamos vendo agora. Né? Cabe aos servidores públicos fazer a contraposição a esse projeto. Até porque o que está acontecendo com esse projeto é que, para você garantir o rentismo, você tem que pegar partes do Estado que atuam economicamente e de forma positiva para a sociedade e transformar essas partes em espaço de valorização do capital. Aí você privatiza o setor financeiro do Estado, Banrisul, você privatiza o setor energético do Estado, CS, RM, Sulgás, você privatiza a Corsan, você transforma todos os espaços da vida em espaço de valorização do capital. Privatiza a Previdência. Está privatizando a Previdência, só não foi mais agressivo porque não passou a capitalização, isso nós conseguimos conter, mas está havendo movimentos no sentido de determinadas questões da Previdência serem espaços de valorização também. Uma coisa importante na Previdência que a gente tinha garantido ali é que a Previdência dos servidores teria que ter um caráter público, hoje isso foi afastado da Constituição, então nem precisa mais ter um caráter público. Então, como se a gente não tivesse na sociedade um espaço em que o lucro não é permitido, em que a essência é a vida, não o lucro. Né? Então, se a gente está vivendo esse momento, à medida que a gente faz essas questões, essas inserções pontuais, esses combates pontuais, nós precisamos ter claro que o que nós estamos combatendo é essa linha de sociedade que está sendo imposta ao país. Ou seja, não é algo de hoje que nós estamos... É consequência de algo que já está acontecendo. Já vem de mais longo prazo. Mais décadas. Né? Bem, vou dar um exemplo bem concreto disso que eu estou falando. Quando você editou o Plano Real, lá em 94, e utilizou a taxa de juros como uma das variáveis essenciais para conter a inflação, ou seja, 94 é o ano de edição do Plano Real, a partir dali a taxa de juros passa a ser variável importante para conter a inflação, e ela é colocada em patamares nunca vistos no país, a ponto de que entre 94 e 98 ela cresce, em termos reais, 122% no período. Explodiu a dívida do Estado. Explodiu a nossa dívida.
A nossa dívida, segundo dados de vocês, do relatório da dívida Sim. pública, ela cresce exatamente 122%, sem entrar um centavo de dinheiro novo no Estado. Aí você olha o gráfico da dívida, 1970 ela está aqui em 2 bi, em 1994 ela está em 26 bi mais ou menos, tudo valor atualizado para dezembro de 2018. Chega em 98, 4 anos depois, 122%, ela está em 63 bi. Não, 63 bi, valores atualizados pelo GPDI, segundo o cálculo de vocês. 2018, 73 bi. 10 bi de outras dívidas e 63 a dívida que nós contratamos com a União em 98. Mesmo patamar da dívida com a União. Embora a gente tivesse pago a dívida regularmente até 2016. E mesmo com a alteração de índice que teve em Com 2014, né? Com tudo, entende? Então, veja, o contrato que foi feito em 98, que era para resolver o problema, ela manteve a dívida num patamar elevado. Quando se firmou esse contrato em 98, em 99, nós do Tribunal de Contas fizemos uma auditoria. A gente disse, um ano depois, que não tinha sido um bom negócio para o Estado e que, além disso, esse negócio submetia as finanças do Estado ao controle da União. Portanto, era um contrato inconstitucional, né? Não respeitava o pacto federativo que garante a autonomia administrativa e financeira do Estado. Ele foi pensado, na verdade, para nos manter altamente dependentes da União do ponto de vista financeiro. Né? E isso é uma parte. A outra parte, você fragiliza a receita do Estado, Lei Candir, você cria mais receita para a União e não distribui para o Estado. Você vai ver, os estudos mostram que a receita da União cresce, mas as transferências para os Estados não crescem na mesma proporção, porque ela cria essencialmente contribuições, né, que não precisa dividir, partilhar. Então, há um sufocamento das finanças do Estado a partir dessa política lá de trás. Por quê? Veja bem, o Rio Grande do Sul não tem investido nos últimos anos 1 bilhão ao ano. Pega o período Sartori, o último, mas não investe 1 bilhão ao ano. Isso o próprio governador declara. Inclusive, quando ele fala do pacote, há algo bem sintomático que a gente precisa lembrar. O governador vem dizer, eu preciso precarizar serviço público, eu não tem solução. Isso nunca foi dito. Sempre se disse, não, nós estamos fazendo um sacrifício para melhorar lá na frente. Ele diz, não, eu vou precarizar serviço público. Não tem outra saída. Por quê? O pacto federativo e para onde está indo a nação não oferece outra oportunidade. Assim, até porque o contrato que foi assinado com a dívida da União impede que sejam tomados empréstimos pelo Estado, né? Então ficou sem margem para gerenciar financeiramente as suas contas. Então sobraram poucas alternativas. O raio de manobra na gestão das finanças é muito estreito. E assim, veja, lá em 98, quando se fez esse pacto, haviam 6 espécies de metas a serem cumpridas pelo Estado, chamado Plano de Ajuste Fiscal. A STN vinha aqui de 2 em 2 anos, conferindo essas metas, está lá no relatório de vocês, qual era o desempenho do Estado. Veja, primeira meta, privatizar, reduzir o tamanho do Estado. Segunda meta, controlar gastos com servidores. Né? E outras metas eram de desempenho de arrecadação, e etc, etc. E uma última meta de um teto para investir. Não era um piso, era um teto, um limite de investimento. Sobre a questão do investimento, que você comentou que o Estado não investe 1 bi, para os nossos telespectadores terem uma noção, né, isso não chega a 10% do orçamento do Estado. E não chega a 0,3% do PIB, segundo as últimas notícias. Isso, e só para ter uma ideia, na China, o percentual de investimento, e grande parte é público, a maior parte é investimento público do Estado, chega a patamares de 20%, 25% do PIB, não é nem do orçamento fiscal. Então, dá para ter uma ideia do quanto se está investindo pouco. E do ponto de vista econômico, o investimento público ele é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Né? Quer dizer, a iniciativa privada tem reclamado que precisa de um cenário ideal para investir, um cenário segurança para investir. Quem dá essa segurança é o investimento público. Um bloco de investimento público é que dá o start, o início para um ciclo virtuoso na economia, e a iniciativa privada vem complementando atrás. É assim a história econômica. Achar que a iniciativa privada vai tomar por conta e risco próprio
iniciativas de extremo risco, que sempre foi o setor público que tomou, é um ledo engano. Né? E toda a política pensada nacionalmente está nessa direção que eu falei. Agora, imagine você que a gente tem formulações mostrando exatamente isso. Olha, se você analisa o contrato da dívida, tira lá de dentro o juro, uma relação entre entes federados, nós estamos defendendo que não cabe cobrar juro, que é o ganho sobre o capital emprestado, e isso o próprio Estado reconhece na ação que tramita no Supremo, sobre a qual incide a liminar, que a gente não está pagando essa dívida por enquanto. Né? Você imagine liberar da dívida consolidada do Estado 63 bilhões de reais. O espaço fiscal que dá para tomar recurso novo. E aí quando eu faço esse argumento, alguns colegas dizem, não, mas nós já não estamos pagando a dívida, se zerar esse saldo devedor aí não faz diferença alguma. Eu digo, não faz muita diferença. Por quê? Exatamente porque você libera espaço fiscal, pode tomar recurso novo e aí, efetivamente, irrigar a economia com novo recurso. Agora, imagine vocês, a gente fazendo isso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são os 4 maiores estados da federação e os mais endividados com a União, quebra a crise. A União pode apertar o que quiser lá em cima, que não vai segurar. Entende? Quebrou a crise, quebrou essa política. Quebrou a possibilidade de nos infringirem esse conjunto de perdas de direitos. Muda a configuração da nação. Por isso é tão central, né, é tão central para quem ganha com esse processo todo, manter o nosso endividamento com a União. Porque ela está funcionando como um agente desses interesses que eu tenho dito. Então, são os interesses rentistas da sociedade que, a cada divulgação de balanço de banco, né, são setores que, mesmo na crise, têm lucrado brutalmente. Eu ia perguntar para a União do Feltrin, mas aí fui avisado aqui pela produção que a gente está chegando no final do segundo bloco. No terceiro bloco, então, Feltrin, a gente começa contigo. Fica conosco, até mais. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, falando sobre a reforma das carreiras dos servidores públicos aqui no estado do Rio Grande do Sul, o pacote do governo Leite. Até mais. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Sindicato em Ação, aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Estamos tratando da reforma apresentada pelo governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, para carreiras de servidores públicos, o chamado pacote do governo Leite, para as carreiras de servidores públicos aqui no estado, que faz uma ampla reforma, um amplo corte e revisão de direitos aqui dos servidores públicos estaduais. E nós estávamos terminando o segundo bloco, eu prometi começar o terceiro bloco com o presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, e vamos lá. Feltrin, o Josué aqui, presidente do SIAP, focou muito na questão da dívida do Estado com a União, que é uma questão que está diretamente relacionada com o Pacto Federativo. Se refere a um estrangulamento da margem de manobra que o Estado teria para gerir sua economia, gerir suas finanças. Mas eu pergunto o seguinte, pelo lado da receita, que é o que a gente tem focado muito, aqui o Sindifisco RS, pelo lado da receita existe alternativa, você já colocou, mas do ponto de vista
um contraponto a essa política mencionada pelo Josué, que levou a esse estrangulamento das finanças do Estado, dessa margem de manobra que o Estado teria para resolver, gerir suas finanças, não existiria alternativas do ponto de vista nacional, do ponto de vista de uma reforma do sistema tributário que trouxesse soluções para essa situação que a gente está vendo dos estados, que envolve toda essa questão do Pacto Federativo? A questão do estrangulamento das finanças dos estados e dos municípios, ela vem se agravando desde a Constituição de 88, quando realmente, a partir daquele momento, a União cada vez mais passou a centralizar recursos. E a gente tem também sérias distorções no sistema tributário nacional a partir do momento em que o foco da tributação é muito direcionado ao consumo. Ou seja, o estrangulamento não estaria apenas pelo lado da despesa, da dívida, mas também pelo lado da receita, dos recursos. Exatamente, esses recursos têm que ser melhor distribuídos e nós temos também que nos fazer algumas perguntas em relação ao nosso sistema tributário. Por exemplo, porque até hoje não foi regulamentado e não está em plena aplicação o imposto sobre grandes fortunas. Previsto na Constituição Federal. Exatamente, porque o jatinho de 11 milhões de reais não paga IPVA, enquanto a motinha do entregador de pizza paga. Porque somente Brasil e Estônia, de todos os países, não cobram, não tributam juros e dividendos. Então, são coisas que a gente tem que começar a questionar, né? Em relação a isso, a nossa Federação Nacional dos Fiscos estaduais e distrital, a FENAFISCO, né, trabalhou muito forte no cenário nacional em relação a uma reforma tributária que seja solidária, né, que possa fazer com que a tributação seja melhor distribuída e que as camadas mais pobres da população sejam menos oneradas e aquelas pessoas que tiverem um maior potencial econômico passem a contribuir de uma maneira mais firme, né, para que a desigualdade seja combatida. Porque hoje a gente tem muitas manifestações em relação ao tamanho da carga tributária no Brasil. A carga tributária é elevada, a carga tributária é alta, mas mais do que ser alta, do que ser elevada, ela é tremendamente injusta. Ela é tremendamente injusta porque ela é focada justamente em direção às camadas mais pobres, que são as mais oneradas pelo fato de ser no consumo. O assalariado, quem ganha muito pouco, né, ele não tem margem de poupança, ele acaba consumindo praticamente tudo que ele ganha, é subsistência. E nesse sentido, uma carga muito direcionada ao consumo prejudica de forma extrema essas camadas mais... as camadas de população de baixa renda. E se nós pensarmos, aí relacionando com o rentismo apontado aqui pelo Josué, se nós pensarmos que as camadas mais altas da população, elas investem hoje no mercado financeiro, camadas que eu digo mais ricas, né? De um patamar mais elevado. Onde que elas investem majoritariamente, como diz o nosso economista Eduardo Moreira, que esteve aqui no nosso programa? Investem majoritariamente na compra de títulos da dívida do governo federal. E como que o governo federal paga os juros desses títulos? Por meio da arrecadação de impostos que incide sobre as camadas mais pobres, ou seja, um Robin Hood às avessas. Tira dos mais pobres para passar para os mais ricos. É essa a situação direta de recursos financeiros extraídos da veia dos mais pobres para a veia dos mais ricos. Então a gente nota como está tudo relacionado, tanto a questão da dívida com a questão da receita, dos tributos e como... E voltando aqui para o pacote. Isso. E o pacote também não deixa de ser uma consequência disso. Avessas, né? É uma consequência. Do momento em que tu está onerando diretamente o servidor público, especialmente as camadas que têm os salários inferiores, né? Numa situação complicada, porque nem mesmo esse dinheiro vai circular na economia, vai ser até prejudicial para a própria economia do Estado. E a grande justificativa para esse pacote, na verdade, é o quê? Assinar o regime de recuperação fiscal. Que envolve a dívida do Estado. Que envolve a dívida do Estado, né? E que significa não você recuperar as finanças do Estado para promover o desenvolvimento econômico do Estado, mas recuperar as finanças para seguir pagando a dívida. Né? A mesma dívida que é a da União, que garante os juros dos rentistas. Por que garante lá? No contrato firmado com o Estado, na lei que autorizou, a lei originária lá de 98, que não está sendo alterada nesse aspecto, tem lá uma determinação de que tudo que a União arrecada da gente, ela tem que aplicar na própria dívida. Então,
o que é despesa para nós, que é receita para a União da dívida, ela tem que usar para pagar a própria dívida. Pagar então, seus títulos. Ela tira daqui para pagar os seus títulos, que é esse pessoal que o Christian acabou de dizer que aplica nos títulos da dívida pública. Ou seja, os servidores públicos aqui do estado do Rio Grande do Sul vão receber menos e parte, vamos simplificar, mas é isso que está acontecendo, parte daquilo que está sendo tirado do servidor público vai ser para pagar novamente os rentistas, aqueles que aplicam títulos da dívida pública federal. Você vai economizar 25 bilhões de reais em 10 anos para colocar na mão daqueles do 1% da população brasileira, que até o IBGE andou divulgando há poucas semanas atrás. Olha o dado. Enquanto 50% dos trabalhadores brasileiros ganham na média R$ 820, vou repetir, 50% ganha na média R$ 820 por mês. O 1% ganha R$ 27.700. E ganha trabalhando? Não. Ganha nessa mamata. Do sistema financeiro. O termo técnico é mamata do sistema financeiro. Os juros absurdos, né? Nós estamos hoje com a taxa de juros mais baixa da história, a Selic, né? Que está em torno de 5%, não me lembro exatamente qual é, mas 5%. E, compensação, os juros do sistema financeiro nacional, eles não baixam. O juro aplicado ao consumidor final, eles não baixam, os juros dos bancos. Baixam muito pouco. E aí nós temos a questão do spread bancário. Então, o que se ganha, o que os bancos ganham quando eles emprestam e a diferença do que eles... custa para eles arrecadar? Isso, do que custa para arrecadar é muito grande. Então, os lucros bancários no Brasil batem recordes. E agora, recentemente, o Banco Central se manifestou dizendo que vai aplicar um teto, né? Então, contrariando até mesmo a ideologia predominante, autodeclarada do governo federal de liberalismo total. Mas olha, né? há uma falsa contradição aí, Christian, que a gente precisa tentar. Diga lá. Que é o seguinte, quer dizer, na verdade, a ideologia vai mudando de acordo com os interesses, né? Ou seja, como está muito evidente que o setor financeiro está tendo ganhos exorbitantes na crise em que estamos vivendo, o que faz o Banco Central? Tabela os juros do cheque especial. Só que ele faz isso, mas, ao mesmo tempo, ele permite que o banco cobre uma taxa sobre o valor disponibilizado no cheque especial. Significa que, em algum momento, quer você use ou não o cheque especial, você vai pagar só por ter Um limite. à disposição um limite financeiro. um É mais ou menos... Não vai usar o serviço e vai ter que pagar. Não, é mais ou menos o que acontece lá no Chile com as AFPs, as administradoras de fundo de pensão, né? No Chile, o que o Guedes queria aqui é que nós pagássemos, apenas nós trabalhadores, pagássemos a nossa própria aposentadoria, sem que o empregador contribuísse com nada, sem que o Estado contribuísse com nada. E no Chile eles cobram 10%, quer dizer, o empregado contribui com 10%, e a AFP, a administradora de fundo de pensão, cobra uma taxa de administração, que, se não me engano é de 1%, mas é 1% não sobre aquilo que você contribuiu, mas sobre todo o teu salário. Entende? O sistema financeiro não tem limite. Não tem limite. Literalmente, não tem limite. Quem coloca é a sociedade em movimento. Isso que estamos fazendo aqui no Estado, quando nos contrapomos a esse pacote, né? Essa greve forte do magistério, essa greve forte do pessoal do quadro geral, mais o pessoal da saúde e tudo mais, né? Isso que faz o contraponto e faz esse pessoal se acalmar. Porque se não for o povo na rua em movimento, não tem limite para eles. E Feltrin, voltando à questão da reforma tributária solidária, ela atinge, certo ponto, isso que a gente está falando, os grandes interesses do rentismo. No teu ponto de vista, politicamente ela tem como prosperar? Essas foram apresentadas, nós temos lá a PEC 45 do Balé Rossi, a PEC 110, que está no céu do Senado. No teu ponto de vista, essas PECs estão casadas com a reforma tributária solidária? Nós esperamos que elas tenham bons andamentos dentro do cenário do Congresso Nacional, né, e que nós possamos realmente emplacar dentro dessa reforma tributária que, em tese, deve acontecer, né, alguns princípios
que estão embutidos na reforma tributária solidária. Mas voltando um pouquinho aqui para o nosso pacote aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. Uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é que uma das principais reivindicações têm sido feitas aos parlamentares aqui da nossa Assembleia Legislativa, né? É que pelo menos se retire a urgência e que tudo isso seja discutido de uma forma ampla, de uma forma tranquila, com a participação democrática, enfim, que a Casa do Povo existe para isso, para que essas situações sejam discutidas, sejam estudadas, né, principalmente nas comissões, e não há necessidade alguma para se aprovar de forma atabalhoada, né, de afogadilho, questões tão importantes para a continuidade da própria estrutura do Estado como um todo. Um pacote tão amplo, tão profundo, ser Exatamente. aprovado em final de ano com regime de urgência. Na tua opinião, isso indica que o governo está efetivamente disposto ao diálogo com a A sociedade? demonstração efetiva de disposição ao diálogo será retirada da urgência e a possibilidade de que efetivamente se faça a discussão dos projetos, né, do teor dos projetos. Isso é um efetivo diálogo, né? Colocar regime de urgência e ter que aprovar de afogadilho, com todo um tumulto gerado em relação a isso, né? Em véspera de Natal e Ano Novo, né? Isso não faz o menor sentido. Nós esperamos que os nossos parlamentares possam exercer a sua influência nesse sentido e que esses projetos, pelo menos, possam ser discutidos de uma forma ampla e tranquila dentro da Assembleia Legislativa. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa e, como sempre, é o nosso hábito aqui, quando dá tempo, né, é conceder 2 minutos finais para vocês fazerem suas considerações e encerrarmos o programa. Começo aqui com o Josué. 2 minutos cronometrados, Josué. Vamos lá. Você me avisa quando terminar, porque já viu que eu me empolgo, né? Não, acho que o Feltrin aborda a questão essencial agora no final da fala dele, né? É preciso retirar o regime de urgência, né? Quer dizer, um governo que faz o discurso do diálogo, mas que na verdade o que a gente tem visto até agora é um monólogo, quer dizer, só ele fala, né? E quando as pessoas buscam uma conversa, não há espaço, né? O símbolo disso foi a agressão que sofreu a presidente do CEPEX, a Eleni, dentro do Palácio do Governo, né? Quando estava se dirigindo para entregar um manifesto contrário à alteração do seu plano de carreira, né? Ou seja, um plano de carreira que diminui a diferença entre o básico e o último nível da carreira, né? Quer dizer, torna miseráveis aquilo que já está numa situação muito ruim, né? Um colunista famoso outro dia disse que, corretamente, que os professores são os mendigos do Estado, né? Tamanho é a desvalorização da função dos professores. Que futuro isso apresenta para o Estado? Que futuro isso apresenta? E vou mais longe, que futuro isso apresenta para a nação? Porque é disso que se trata, o projeto é único, de cima a baixo, é o que vem do governo Bolsonaro e o governador Leite, com algumas variações, com uma fachada bonitinha e tal, né? Tá replicando. Quer replicar para cá. Quando combate aqui, está combatendo lá também. E me parece que rapidamente o povo brasileiro perdeu as ilusões que tinha com o governante que botou na nação e está perdendo com o que tem aqui também, né? Porque não há a menor afinidade com as demandas populares. É disso que se trata, né? Resgatar a política é isso, é olhar para aquilo que a população está precisando e vir ao seu encontro, e não se distanciar. E o que nós estamos vendo é um distanciamento brutal em relação às necessidades da população e aquilo que está sendo colocado. De novo, para atender aos setores rentistas da sociedade, ao 1% mais rico da população. Perfeito. Esgotados 2 minutos. Feltrin agora. Bem, eu acho que a mensagem final aí que a gente tem que deixar é que todas as organizações associativas, sindicais, todas as representações dos servidores públicos, né, estão mobilizadas nesse momento, mas ninguém está simplesmente defendendo o servidor público. Essa defesa é do Estado, é da estrutura da sociedade rio-grandense. Porque esse pacote, da forma como ele foi apresentado, ele é simplesmente a destruição do serviço público. E a população precisa do serviço público. Então, a gente vai procurar
conduzir no sentido de ter a participação efetiva na discussão, né? Porque o diálogo efetivo pressupõe busca de soluções que sejam boas para a sociedade. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Pelo lado da receita, nós vimos batendo nessa tecla há muito tempo, há possibilidade sim de melhorar a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, há possibilidade sim de melhorar a política de combate à sonegação, de busca de recursos, de estrutura da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda como um todo, e nesse sentido a gente vai procurar conduzir o processo de forma muito aberta, nos colocando à disposição para sempre contribuir, porque eu acho que construir é o caminho que nós temos que buscar nesse momento. Perfeito, estamos chegando ao final do nosso programa Sindicato em Ação. Foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui com essas duas figuras ilustres, Altemir Feltrin, presidente do Sindifisco RS, e Josué Martins, presidente do SEAP Sindicato. Nós encerramos mais esta edição pedindo, para que você novamente acesse o nosso canal no YouTube, curta, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. A sua participação é muito importante para nós. Eu fico muito agradecido pela sua audiência e nos vemos no nosso próximo Sindicato em Ação, tratando de mais um tema de grande importância para todos nós, brasileiros e gaúchos. Até mais!